E para a gente repercutir esse plano de contingência, que foi anunciado pelo governo federal, a gente conversa agora com André Saconato, que é assessor econômico da FEComércio, a quem eu agradeço pela disponibilidade de bater esse papo com a gente. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, Saconato. Bom dia, Vitor. Bom dia quem está nos assistindo. Obrigado pelo convite. Não, obrigado a você. Saconato, eu queria entender exatamente essa interpretação por parte, principalmente do setor industrial, né, que a gente acompanhou aqui, se ele encontra coro dentro da Federação do Comércio aqui de São Paulo. Esse detalhamento ele é mais importante do que o montante anunciado em si, porque é um montante bastante significativo, né? Esses 30 bi via fundo o FGE, com esses outros aportes também de outros 3 fundos da União. Eu queria entender exatamente essa avaliação primeira feita por vocês. Olha, Vitor, eu estava assistindo agora a programação e eu concordo muito com a FIENG, nós concordamos muito com a FIENG, né? Na realidade, o importante é a gente entender que esse é um plano de contingência, não é um plano para resolver o problema. O que esses planos, essas medidas, esse plano vão garantir para a indústria, principalmente para o agro? Vão garantir que eles passem mais um tempinho sem turbulência, garantindo lá o hot money, né, o dinheiro do giro deles, porque provavelmente eles não vão ter receitas e vão continuar tendo custos, né? Então, na realidade, é importante entender que esse não é um plano para solucionar o problema. Esse é um plano para levar esse tempo que as indústrias, que o agro vão ter principalmente com menos receita, sem que eles tenham que fechar, sem eles tenham que demitir. A verdadeira solução só viria com um acordo diplomático, né? Porque se eu mantiver por 2, 3, 4 anos essas tarifas, não vai ter plano que dê conta, né? Porque na realidade não dá para a empresa ficar sem receita por tanto tempo assim. Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Não é um plano para resolver, é um plano para dar tempo. O que vai resolver? O governo conseguir uma via diplomática, que está muito complicada agora, com os Estados Unidos, para resolver o problema no longo prazo. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Acho que o segundo ponto importante foi citado também na reportagem, que é como que esse pacote vai ser financiado. O governo teria que ver alguns cortes de gastos para colocar esse importante e necessário pacote dentro das contas públicas. É muito fácil você pedir waivers, né? Pedir licenças para que tire isso do arcabouço fiscal, porque daí você pode fazer isso ilimitadamente. Então, é importante que o governo tenha um plano também de colocar esses gastos no lugar de outros gastos que ele possa cortar. Senão você prejudica a economia, né? Porque você vai gastar mais, os juros vão ter que subir, você prejudica toda a economia para ajudar temporariamente alguns setores. Então, acho que esses 2 pontos são os primeiros que eu gostaria de deixar claro que a gente vê aqui na Federação do Comércio. Te perguntar exatamente sobre essa perspectiva de um impacto fiscal, né, que beleza, não é assim o grande impacto fiscal, mas é algum tipo de impacto, né? Inclusive, se a gente parar para pensar, por exemplo, que o governo já teve que bloquear cerca de 10 bilhões de reais do orçamento, né, para consolidá-lo. Eu queria entender exatamente esses riscos, né, que você trazia acerca dessa tentativa do governo, né, de rolar a dívida, por exemplo. Quais seriam as medidas mais palpáveis que o governo poderia apresentar com um impacto fiscal mitigado, né, reduzido e que atendesse, tirando essa hipótese, né, como você disse, que é muito difícil a gente conseguir consolidar algum tipo de acordo com os Estados Unidos, que tipo de medidas deveriam ter sido apresentadas ou que deveriam estar no rol desse pacote? Ótimo. Eu vou dividir em duas, na parte mais geopolítica e na parte econômica. Na parte geopolítica, convém moderação, né? Na realidade, nós estamos falando de um país que é a maior economia do mundo. Não adianta ir para o conflito. Ir para o conflito só vai gerar mais problemas. Então, é necessária moderação no discurso. Eu acho que o vice-presidente Geraldo Alckmin está agindo muito positivamente nesse sentido, né? Ele está muito discreto, mas não, tanto o governo como funcionários do governo não podem dar entrevistas ou fazer discursos que piorem a situação em termos geopolíticos. Nós temos que ter
muita cautela. Nós estamos vendo, por exemplo, que a China está fazendo, a China está agindo lá, né, bem por debaixo dos panos, negociando, inclusive sendo dura, falando para os Estados Unidos, eu tenho terras raras, eu tenho insumos farmacêuticos ativos que vocês dependem de nós. Então, faz um acordo bom aí, senão eu vou restringir a exportação desses produtos que vocês dependem da gente. Mas não ficar falando em microfone, em discurso, isso só piora. Na parte econômica, acho que o importante seria ele colocar esse projeto dessas medidas, já mostrando de onde vem o financiamento, não pedindo para que haja novos financiamentos ou novos pedidos para tirar isso do arcabouço. Nós achamos que isso é muito perigoso, porque você começa com uma coisinha aqui, depois vai ter outra ali, e o arcabouço passa a não ter mais credibilidade. O que acontece se o arcabouço não tiver mais credibilidade? O mercado não vai olhar mais para os números do arcabouço e vai achar que o governo não vai ter essa responsabilidade fiscal que deve ter. Basicamente, aumenta os juros de longo prazo. E se aumenta os juros de longo prazo, prejudica todo mundo que ele está ajudando hoje. Quer dizer, imagina só, eu dou uma ajuda agora, eu tiro um pouquinho dos custos de financiamento, dos custos de impostos, mas quando a empresa vai tomar lá na frente, ela vai tomar com juros muito mais altos, que isso acontece imediatamente, então não vai adiantar. Então, no campo econômico, seria legal ele mostrar de onde vai tirar e não pedir para que isso saísse do arcabouço. Pois Sacconato, eu queria entender exatamente essa perspectiva, porque a gente acompanhou que algumas dessas propostas, né, como o reintegro, o drawback, elas são temporárias. Então, o governo tem dito, por exemplo, que o drawback ele vai apenas postergar algum tipo de recebimento, por exemplo, né, dessa previsão de receitas. Isso não está muito claro, né, acerca exatamente desse impacto que o governo prevê com essa medida. Eu queria entender exatamente qual que é o risco da gente acompanhar uma perenidade dessas propostas, né, com uma dificuldade, por exemplo, de o governo rever esses benefícios concedidos, como foi no caso, a gente lembra, do PERSE, né, que foi consolidado durante a pandemia. Esse é um ponto interessante, Vitor, muito interessante. Tudo que é temporário no governo vira permanente, né? Em algum momento vira permanente, é difícil de você tirar, né? O grande problema, eu acho que também eu vi que a CNI colocou isso, né, na reportagem que passou antes de eu entrar, é que você não tem detalhes, você não sabe quanto que vai ser mês a mês, quanto que vai ser esse ano, quanto que vai ser o ano que vem, tudo foi muito geral. E aí a gente tem um problema que a gente tem sempre no Brasil, né? Você fica dando medidas paliativas e não dá, por exemplo, para a indústria as coisas que são estruturais. A indústria no Brasil sofre com uma burocracia gigante, com portos com problemas seríssimos de escoamento, com estradas, na sua maioria, em más condições. E, por exemplo, o programa de concessões está parado. Né? Nós estamos vendo o Porto de Santos, por exemplo, está parado, né? Você tinha antes um movimento de concessões que pode resolver isso. Então, por que eu estou falando isso? Né? O que tem a ver com você ficar dando medidas paliativas, um crédito aqui, um crédito ali, tira um pouquinho de um valor aqui e joga para lá, mas não resolve o problema principal. E aí, o que acontece? Esses programas que são temporários acabam virando permanentes, porque é só um paliativo. A indústria e o agro sofrem, por exemplo, com o escoamento da produção e da safra, e continuam sofrendo. Não vai ser um juro subsidiado por 1 ou 2 anos que vai melhorar a situação. E aí a gente devia aprender nesse tarifaço. Vamos fazer a nossa lição de casa para que próximas situações, que sejam situações fora do comum, a gente esteja melhor preparado para lidar com elas. Vamos diversificar nossos parceiros comerciais, vamos melhorar a infraestrutura. Isso sim faz diferença. Isso faria diferença na produtividade e na competitividade. Esses pacotes, volto a falar, a gente sempre tem que ter ideia que são pacotes temporários para resolver uma situação temporária e daqui. Por exemplo, vamos supor que daqui a um ano se resolva o problema da tarifa, nós vamos continuar com os mesmos problemas de competitividade que nós temos sempre no Brasil.
Pois é, Saconato, fora o problema de competitividade, a gente tem esse problema orçamentário, né? Um nível de restrição muito significativo. E acredito que o uso de recursos em fundos reacende exatamente a essa discussão, porque, para além desses 30 bi, né, contidos no FGE, que a gente vai acompanhar o governo agora liberar em linhas de crédito, eu queria entender esse aporte extra, né, de 4 bilhões e meio de reais nesses 3 fundos para que essas empresas e setores acessem. O que isso diz acerca exatamente dessa rigidez orçamentária, com cerca de 8% do orçamento público livre, parte disso na mão de deputados e senadores, o governo tendo que impulsionar via Tesouro Nacional uma medida que ele quer que esteja fora da regra fiscal. O que isso significa do ponto de vista prático acerca da consolidação orçamentária do Brasil hoje? Excelente questão, Vitor, excelente. Porque qual que é o grande problema orçamentário do Brasil, para a gente simplificar um problema que é muito longo, muito grande? O principal problema do Brasil hoje são as vinculações às receitas. Por exemplo, eu tenho X vinculado a uma conta, então assim, entra o dinheiro na conta do governo, ele já tem que gastar X em um, Y em outro, Y. Isso faz com que o orçamento, somado aos gastos que ele tem com o funcionalismo público, seja muito engessado. O que significa isso, para quem está nos assistindo entender? Se você pega 100% do orçamento, 93, 92 a 93% do orçamento já tem direcionamento. O governo não consegue se adaptar às situações de emergência, porque ele tem só lá 7, 8% do orçamento que ele consegue realocar. Essa é uma outra discussão que tem que vir à tona, a desvinculação das receitas. Não pode ficar vinculado. O governo tem que ter uma certa massa de manobra para se resolver situações emergenciais, como essa, como foi a pandemia, e não ficar só aumentando os gastos. Poxa, numa situação de extrema, eu posso desvincular uma receita específica que eu tenho e tirar um pedaço disso aqui e usar nessa situação extrema. Isso vai gerar, Vitor, mais do que nossa discussão aqui sobre tarifaço, vai gerar um problema fiscal muito grande para o Brasil daqui 2, 3 anos, quando as despesas obrigatórias vão ficar quase 100% das despesas totais. O governo vira um mero distribuidor de receitas. Ele não tem nenhuma autonomia para, por exemplo, responder a ações necessárias e urgentes, como foi a pandemia e como está sendo o tarifaço. Se você resolve isso com mais despesas, é como eu falei, você pressiona a inflação, o Banco Central tem que aumentar os juros, e o que você dá agora, você tira com muito pior no futuro, fazendo com que as empresas, principalmente pequenas e médias que pegam empréstimos bancários, paguem juros exorbitantes e não consigam sobreviver. Não adianta nada você dar uma ajuda agora e daqui 2, 3 anos ela acabar ruindo, as empresas acabarem ruindo por conta do juro muito alto. Você dá com uma mão e a conjuntura tira com a outra. Conversei aqui com o André Saconato, que é assessor econômico da FEComércio. Agradeço muito pela disponibilidade, Saconato, de dar essa entrevista para a gente aqui no Money. Eu que agradeço, Vitor. Um bom dia para você, para os nossos ouvintes, e estou à disposição para novas conversas. A gente também. Até mais.